só pra você, só pra você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Acharei descanso para a vossa alma. Acharei descanso para a vossa alma. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Troca comigo o jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha a mim. Desde que eu saí de casa, existe um espírito de compaixão por pessoas desanimadas da vida, desanimadas do ministério, desanimados com sua família. Mas existe um remédio. Vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sou eu que te guardo. Sou eu que cuido de você. Sou eu quem guardo a tua vida. Sou eu que te dou provisão. Sou eu quem te cerco de bênçãos e cura. Vinde a mim. Existem pessoas nesse lugar cansadas. Eu não sei como você saiu de casa, querido, mas talvez você tenha saído de casa pensando: eu estou tão cansado, eu estou tão cansada. Mas você veio para o lugar certo, receber do Senhor o refrigério. Você e eu não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Porque o Senhor, o bom pastor, Ele é aquele que nos supre em todas as coisas. Ele não supre só nosso material, nosso bolso. Ele supre as nossas emoções. Ele nos carrega no colo, nos dando alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque você preparou um banquete para nós nessa noite. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Eu declaro em nome de Jesus todo peso, toda sobrecarga, tudo aquilo que está afetando de alguma forma as nossas vidas, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, você é livre para se mover nesse lugar. Você é livre para se mover nesse lugar, tocando as nossas vidas, tocando os nossos corações, Senhor. E nós te agradecemos, porque você é o nosso bom pastor. Oh, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, querido. Você está bem? Eu espero que sim. Deus é bom e Ele tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Mas sabe, Deus quer nos alcançar no nível que nós estamos, da forma que nós estamos. Nós estamos aqui numa igreja e aqui nós temos diversos níveis, até de fé. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na forma de ser, estando em todo lugar, Ele vai nos alcançar da forma que nós precisamos. Não é da forma que nós queremos, é da forma que nós precisamos. Amém? E de fato,
desde que eu saí de casa, que é essa nota, essa nota de compaixão mesmo, por pessoas que estão desanimadas. E sabe, queridos, eu entendo que essa noite será como uma vacina para nós, para alguns, e benzetacil para outros. Sabe por quê? Porque nenhum fato acontece. Nós temos visto nesses últimos tempos coisas tão absurdas que fogem ao nosso entendimento. Como pode um pai e uma mãe se desfazer dos seus filhos, ou filhos se desfazerem dos seus pais? Mas nós estamos no mundo. E a Bíblia garante que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente precisa ter bom ânimo. E a palavra que subiu em meu coração sobre esse dia de hoje foi desânimo. E nós vamos sair daqui nessa noite animados, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Não ache que as pessoas que chegam numa depressão profunda, ou as pessoas que chegam a fazer certos tipos de atrocidades, começou grande. Não começou grande, queridos. Começou muito pequeno. Começou de um pensamento que não foi trocado. Começou de um pensamento que foi alimentado. Começou com um desânimo, uma frustração, porque desânimo vem de várias formas. Nós podemos estar desanimados por vários motivos. A gente pode estar desanimado por uma frustração, a gente pode estar desanimado porque alguém nos decepcionou, a gente pode estar desanimado porque a nossa vida financeira não está bem, a gente pode estar desanimado por tantas coisas. Mas o estar desanimado não deve ser o fim do crente, porque esse não vai ser o fim, vai ser apenas o começo de algo. E não ache que porque eu e você somos crentes nascidos de novo, nós não podemos entrar em alguns caminhos. Se nós não estivermos alicerçados, alimentados e bem alimentados com a palavra, o desânimo é a porta de entrada para nos pegar. E é por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, mas o Google nos ajuda em algumas coisas, né? E ele fala lá que desânimo é um estado de abatimento emocional que pode ser gerado por medo, por exaustão física, emocional, por solidão, por rejeição, por problemas que se levantam e a gente não sabe resolver. Agora sou eu que estou falando. Mas nós temos a palavra. E eu quero que você diga comigo, a palavra é tudo. A palavra é tudo que nós precisamos para sair de qualquer condição. Se bater o desânimo, nós vamos nos levantar com ousadia, com intrepidez, abrindo a palavra, desejoso de abrir a palavra, porque o desânimo, ele vai, de alguma forma, a primeira coisa que vai acontecer conosco quando estamos desanimados é preguiça de abrir a palavra. E eu vou dizer algumas coisas aqui para ver se pode ser que você se reconheça nesse estado. Alguém aqui já ficou desanimado? Pouca gente levantou a mão, mas eu vou te dizer sem medo de errar. Todo mundo já teve desanimado de alguma forma. Isso não é condição de pessoas que não têm fé, de pessoas que têm a palavra. Não é. E eu vou te provar isso, porque grandes homens foram pegos numa situação, numa condição de desânimo. Mas sabe, se você tem uma sensação de apatia, preguiça, às vezes a gente acha que preguiça é só um estado, o quê?
de caráter, sei lá, não é. Preguiça pode ser uma porta, um lugar que começa pelo desânimo, porque o desânimo vai dar preguiça. Como eu falei, preguiça de ouvir a palavra, preguiça de ler a palavra, preguiça de estudar a palavra. Desânimo faz isso. Desânimo pode afetar nossa vida em muitos sentidos. Pode nos paralisar, pode fazer com que os nossos pensamentos andem por lugares que não deviam andar. Quando pessoas nos decepcionam, quando pessoas que a gente achava que nunca ia nos decepcionam, a gente fica com uma certa apatia. Mas é a palavra quem nos levanta desse lugar. É a palavra quem nos sustenta de pé, como nós cantamos agora. Alguém aqui já assistiu Davi? Desenho animado que correu aí? Então, lindo, né? Davi é uma das pessoas que eu vou falar que foi responsável por uma grande parte dos salmos. Salmos lindos, maravilhosos, cartas de amor ao Senhor, de adoração, de rendição. Mas esse mesmo Davi, que escreveu tantos salmos maravilhosos, ele já esteve em situações de desânimo. A lista é grande. E eu e você estamos na lista. Mas vamos começar por Davi. Vamos abrir lá em Salmos 32, 3. Nós cantamos agora, vá primeiro para o Salmos 23, que nós acabamos de cantar. E não sei na sua, mas na minha tem assim, Salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga você, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele continua, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Olha que paz, que salmo. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Nós acabamos de cantar. Este mesmo Davi, se você for no Salmo 32, vai lá comigo. Salmos 32. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aí no 3 ele está falando dele mesmo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O mesmo Davi. Ele está relatando algo aqui que parece que ele está no fundo do poço. Vá agora para Salmos 42. A partir do 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Quantas vezes nos deparamos com situações semelhantes, em que só o nosso travesseiro sabe quantas lágrimas já foram derramadas ali? Em que pessoas se levantam contra nós e apontam o dedo e dizem assim: cadê o Deus que tu serve? Por que estás nessa situação? Afinal de contas, tu não é crente? As mesmas coisas que nós vivemos, queridos, passou por ele também. Mas esse mesmo homem abre a boca e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez falte em mim e você o ânimo para, quando esses pensamentos vierem sobre nós, a gente abrir nossa boca com intrepidez, com segurança e dizer: o Senhor é o meu pastor, eu não estou sozinha, nada vai me faltar, Ele está comigo e me guia para lugares tranquilos, Ele me guia para verdes pastos. Pense sobre pastos, querido. Você já olhou um pasto acinzentado por causa da sequidão? É horrível, né? Mas quando nós vemos o mesmo pasto verde por causa da chuva, existe uma alegria muito grande em nosso coração. O lugar que Deus tem para nós é para pastos verdejantes, é para águas tranquilas. Isso não pode sair da nossa boca nem do nosso coração. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quem esteve no acampamento de carnaval sabe que esta foi a ênfase da palavra lá. A importância da palavra de Deus em nossa vida. Desânimo vai bater a minha porta, desânimo vai bater a sua porta, mas a palavra de Deus precisa estar na minha boca e na sua. Porque quando a falta disser: estou batendo a sua porta, nós vamos abrir nossa boca para dizer que Ele é o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando a doença bater em nossa porta, nos desanimando, nos fazendo abrir a boca para dizer: por que eu? Por que está acontecendo comigo? Quantas vezes nós já fizemos isso? Conheço pessoas que abriram suas bocas para dizer muitas vezes, eu ouvi várias vezes isso: eu não sei por que nasci. Que vida é essa? Eu e você temos um propósito pelo qual existimos. Deus quer nos ver supridos, curados, livres, felizes, animados. Mas Ele nunca disse na sua palavra que seria assim, que seria tudo lindo, que não ia faltar nada. Mas é a palavra dele que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais animada eu vou ficar. Pergunte às pessoas que estiveram na vigília esses dias aqui com sábado. Foi sábado. Se estão desanimados, queridos, saíram daqui 5 da manhã. Mas a palavra foi exaltada. E a carne ficou em sujeição, como tem que ficar mesmo. Ah, é porque eu não nasci para esse negócio de vigília, não. Esse negócio de virar à noite acordado não é comigo, não. Nenhuma condenação, eu também não estava. Mas sabe, é na palavra que ficamos afogueados. É na palavra que somos levantados. É na palavra, nessa comunhão, na unção coletiva. É firme em Deus e na sua palavra, crendo que a palavra de Deus ela é imutável. Ela não falha. Ela é a verdade. Ela nos tira de uma condição e nos coloca em outra. É a palavra. É a palavra que determina através da nossa boca, para que o dinheiro apareça na boca do peixe, e ele vai aparecer, queridos. Agora vá para o Salmo 142. Sobre Davi eu vou parar por aqui, porque tem muitas outras coisas.
142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, isso é desânimo. Conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. O mesmo Davi exalta a palavra. E ele, diferente de mim e de você, não tinha o Espírito Santo dentro. Mas ainda assim, da boca dele saía exaltação à palavra. Que tribulação você está vivendo? O que está passando na sua vida? Que coisa está desanimando você? Se você vem para a igreja para olhar, né, situações de pessoas que não andaram certo com você, meu irmão, você está vindo da forma errada. Eu e você precisamos estar na igreja olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nem olha para a direita, nem para a esquerda. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que nós não vamos ter comunhão com os irmãos. Não. Mas sabe, a situação de um, a posição do outro, não pode nos afetar de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Não pode. Não deve. Elias foi outro profeta do Senhor, e que fez proezas. Se você ler a história, você vai ver. Mas por causa de uma frase de uma mulher, esse homem desanimou a ponto de foi preciso o Espírito Santo, Deus em pessoa, levantar ele daquela condição. Eu e você temos o Espírito Santo agora dentro de nós. Não precisamos entrar na caverna, não precisamos fazer cara de amuado. É só acionar o Espírito Santo. Espírito Santo, estou triste sim, estou chateado sim, estou decepcionado sim, mas é você que me põe de pé. O Espírito Santo está para lhe ajudar e para me ajudar. O Espírito Santo vai nos levantar e fazer funcionar dentro de nós lembranças de quem Deus é, do que Deus já fez e de quem Deus é principalmente. Ele está dentro de mim, está dentro de você, querido. Então, Elias, depois de ter conseguido uma grande vitória, fugiu com medo de Jezabel. E sentiu-se solitário, pediu até para morrer. Jó fez a mesma coisa. Não, Jó não pediu para morrer não. Quem pediu para morrer foi Jonas. Jó enfrentou a perda dos filhos, bens, saúde, mas ele também amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas no fim da história de Jó, você vai ver que ele foi exaltado. Ele caiu em si e ele entendeu. É o Senhor. Se não fosse ele, eu não ia chegar em lugar nenhum. É Deus em todo o tempo. É o Senhor em todo o tempo, na minha e na sua vida. Não importa quantas desilusões, quantas frustrações, quantas decepções nós vamos ter com pessoas perto de nós e talvez não tão perto, mas é o Senhor e a sua palavra que nos colocam de pé. Moisés ficou desanimado, ele era um ministro, um pastorzinho, lidava com uma multidão, com um povo. Ele guiava um povo. E aí eu trago para os amados pastores, ministros da palavra. Ele ficou desanimado com o povo. E disse a Deus, eu estou cansado desse povo. Sabe, queridos ministros, às vezes a gente se cansa. Mas é nele. Por ele e por causa dele. Porque se fosse na nossa própria força, meu querido, a gente não olhava nem para trás. Tchau. Mas por causa do Senhor, por causa da sua palavra, por causa do ministério depositado em nossas mãos, por causa do propósito
propósito que foi colocado dentro de cada um de nós, nós avançamos, nós vencemos, nós vamos adiante e nós temos a graça suficiente para andar muito mais. Quando a gente está naquela peinha de nada, vem a graça restauradora quando nós queremos, porque a gente pode desprezar. A gente pode desprezar a palavra. A gente pode desprezar a unção. Mas não é boa coisa. Quando nós estamos ligados com Ele, verdadeiramente, mesmo que o nosso homem exterior esteja destroçado, o nosso homem interior se levanta com força. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Por isso, não desanime. O que tem desanimado você? São pessoas? É a falta? Nós temos um Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Noemi. Noemi perdeu marido e 2 filhos. Ficou só com 2 noras. Graças a Deus que ela era uma boa sogra, né? Porque as noras ficaram com ela. Uma, pelo menos. Mas ela se viu numa situação tão terrível que ela disse que era para ser chamada de Mara, que significa amargura. Quando estamos numa situação, dentro de uma situação de desânimo, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais desanimada a gente fica, e mais ansiedade a gente vai gerar, e mais desespero a gente vai gerar, e aí vai chegar a depressão, com certeza. Mas não vai acontecer comigo e com você, amém? Porque você tem o maior dentro. Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O desânimo pode até bater a porta, mas não vai ficar. Não é para os desanimados se prostrarem. É para os desanimados se levantarem com a palavra. Eu não sei se você ouviu ou estava lá com a palavra de pastor João, na terça-feira. Foi na terça, minha gente? Segunda? Mas uma palavra tão simples deixou todo mundo numa condição afogueada, que se chegou com algum problema, com alguma distração, com algum desânimo, com algum qualquer coisa, saiu animado. Ele estava falando sobre o poder radioativo. Quem lembra que teve aquela explosão, a bomba atômica, e que naquele espaço, quem se estivesse exposto naquele lugar, certamente iria adoecer ou morrer. Ninguém estava vendo. Era apenas algo que tinha sido falado. E era verdade. Só que a palavra de Deus é a verdade. E ela funciona, esse foi o parâmetro que ele fez, como uma radioatividade. Que ninguém está vendo, mas está agindo. Está funcionando. Enquanto eu abro a minha boca, mesmo desanimado, e digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, algo está acontecendo. Situações estão sendo mudadas. Porque independente de eu querer ou de você querer, a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é a verdade. E ela vai agir, ela vai funcionar. Porque ela é a verdade. Então se anime. Eu falei sobre Jonas também, que ele ficou tão desanimado e pediu misericórdia a Deus. Por quê? Ele tinha usado de misericórdia com o povo de Nínive. Ele ficou chateado. Então não fique chateado se Deus levanta alguém que não foi você. Fique tranquilo, amado. Se alegre com a alegria do outro. Amém? Porque isso pode causar desânimo em você.
Isso pode te afastar do poder da palavra. Não porque a palavra não tem poder, mas porque nós deixamos de estar expostos a essa palavra. Mas sabe, quero que você abra comigo em Mateus 26, 38. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que o desânimo ele vem para qualquer pessoa. E o desânimo também veio para Jesus. Meu Deus, Jesus, ele era perfeito, mas ele era homem como eu e você e estava exposto a todo tipo de coisas nessa terra. E aqui diz assim, no versículo 38, então lhes disse, a minha alma, isso é Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Versão NVT. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele estava falando com os discípulos que nem nessa hora ficaram com ele. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Sabe a diferença? Mesmo desanimado, mesmo angustiado, a Bíblia diz que ele estava tão angustiado que dos seus poros saía sangue. É um nível altíssimo de ansiedade. Mas mesmo nessa condição humana, ele se prostra ao Senhor e fala com ele. E ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. De qualquer forma, por pior que fosse a situação, e era uma situação de morte, ele estava para ser entregue, para morrer numa cruz, crucificado. Numa cruz só pode ser crucificado, né? Situação horrível que eu e você não passamos. Ou tem alguém aqui que já foi levado para ser crucificado e eu não estou sabendo? Alguém? Não. Jesus foi. E nessa hora de angústia, de desânimo, ele disse ao Pai, primeiro ele foi sincero. Sabe, queridos, nós precisamos ser sinceros com Deus. Quando a frustração vem, quando a decepção vem, Pai, eu não estou aguentando. Fulano pisou na bola comigo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Qual é a vontade de Deus? É que os irmãos vivam em alegria, harmonia. E Jesus, naquela hora desanimadora, diz assim: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, pegar essa palavra e viver essa palavra é entender. Não importa o que aconteça, o que a Bíblia fala é o que está escrito, eu creio e ponto final. Cristiane Stephanie foi felicíssima de ter composto essa música. Quem lembra? Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Desse jeito. Contrário ao que nós estamos vendo, contrário ao que nós estamos sentindo, contrário ao que as pessoas se levantam para nos ferir. Oh, aleluia. Deus diz que eu sou filha amada. Deus não se importa se eu sou gorda ou magra. Embora alguns olhem para mim, riem de mim, mas Ele não. Porque ser gordo, viu, é um negócio que não é muito bom, não. Eu estou falando para quem está fora do peso assim como eu. Porque assim como existe preconceito para quem é nordestino,
para quem é preto, existe também para quem é gordo. É como se você fosse uma sub-raça. Mas Deus nos ama do jeito que nós somos. Amém? E sabe, Deus está interessado em que eu e você, e agora eu estou dizendo comigo mesmo, que eu me cuide do meu corpo, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. E você também. Mas Ele não se importa se você é gordo ou magro. Afinal, queridos, quando a gente subir, que o corpo for glorificado, não vai ter mais esse negócio. Fulano está fora do peso, fulano é gordo, fulano é magro. Aponta, ó, presépio. Não tem mais isso, graças. O padrão de Deus não é a Barbie. O padrão de Deus é que a gente viva, cuide do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, e faça alguma coisa se está incomodando. Eu e você precisamos fazer alguma coisa. Se está nos incomodando, precisamos fazer. Se não está incomodando, siga em frente, meu irmão. Está tudo certo. Agora pode morrer mais cedo. Eu estou falando porque eu estou no pacote, certo? Tudo bem? Pois é. Então Jesus, o perfeito, passou por situações assim. Então, não desanime. Se o dedo apontar para você, se pessoas falarem com você. Eu vi esses últimos dias um jornal que a menina gritava, eu acho que passou no Instagram. Gritava, porque o menino estava fazendo uma colocação e ela disse: você é preto, você é isso, você é aquilo. Meu Deus do céu, essa mulher está enlouquecida. O que é que define, qual é a definição? Qual é o problema da nossa cor? Qual é o problema da nossa expansão? Qual é o problema? Oh, aleluia. Mas isso não pode nos desanimar. Isso precisa ser um pontapé para a gente fazer alguma coisa. Amém? Amém. Aí eu quero só te lembrar, eu vou ser rápida, porque eu ainda quero fazer um negócio aqui que Deus me mostrou. Eu quero te mostrar Paulo. Paulo também, ele ficou desanimado. Abre comigo em 2 Coríntios 4, 8. E ele fez uma fala, que essa precisa ser uma fala nossa, de crente nascido de novo. Paulo era nascido de novo. Crente, de mesmo. Se converteu de verdade. E ele diz assim: de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Diga, a pressão pode vir, eu não serei esmagado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Versão transformadora também. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Nós temos o Todo-Poderoso habitando em nós. E pessoas nessa noite que estão aqui desanimadas, nós vamos orar por vocês, porque você vai sair daqui diferente. Sabe, queridos, a fé não isenta ninguém de depressão, de desânimo, de ansiedade. Não isenta, mas ela nos coloca num patamar de que, porque somos nascidos de novo, e o Espírito Santo está dentro de nós, a palavra está junto de mim, na minha boca e no meu coração, de
o candidato perfeito para abrir a minha boca e declarar a palavra. E a palavra tem que se manifestar, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A gente precisa entender que o desânimo, ele é passageiro. Se a gente não der ouvidos. Porque se der ouvidos, ele vai se transformar em algo muito grande. Mas se a palavra de Deus que está junto de mim, na minha boca, no meu coração, sair por ela e fazer valer aquilo que ela realmente é, porque eu creio no meu coração e eu falo com minha boca, aí, meu amigo, ninguém segura. O cuidado divino é constante. Diferente do que é passageiro, como o desânimo. Amém? Pois é. Então, nessa noite, Deus nos convida a sair de uma condição que, porventura, tenhamos entrado de desânimo. Não importa o nível, o que foi, que palavra, que situação, não importa. O que importa é que nós precisamos sair dessa condição e quem vai nos tirar dessa condição é a palavra. A palavra de Deus que é a verdade. Então, sejamos firmes, valentes e sem desanimar. Porque em breves dias nós vamos ver tudo mudar de cenário, de figura. Amém? Eu queria que o louvor já viesse para cá. Tem algumas coisas naturais que nós precisamos fazer sobre os ataques de desânimo. Sabe, a gente precisa considerar na nossa vida natural como é que a gente está vivendo. Nós estamos desanimados porque estamos cansados do nosso corpo físico? Estamos trabalhando em excesso? Estamos fazendo coisas em excesso? Estamos abrindo o celular em excesso até altas madrugadas? Aí quando acorda, 6 da manhã, não sabe por que está cansado? Tem coisas que nós precisamos mudar no natural. Embora em todo o tempo a palavra de Deus sendo falada e propagada e saindo da nossa boca com toda a fé que nós temos. Você tem, amados, talvez você diga assim, mas porque minha fé está muito pequena. Você tem uma medida de fé que ela pode crescer. Mas ela não vai crescer do nada, ela vai crescer à medida que eu me exponho à palavra, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu oro, à medida que eu estudo, ela vai crescer. Então tem coisas que Deus não vai fazer por mim, por você. Ele já fez tudo. Agora é comigo e agora é com você. De todo jeito, temos a palavra. De todo jeito, você que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. De qualquer forma, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu e você precisamos fazer algo com isso. Então, descansa o teu corpo físico, se alimenta da forma correta, pare de comer doce e seja feliz. Amém? Porque Deus é o maior interessado que você se anime nessa vida, porque tem coisas que só você pode fazer para o reino. Você não nasceu por acaso, você não é fruto do acaso, você não nasceu por um erro de tabela do seu pai e da sua mãe. Você nasceu com um propósito divino, e o propósito é até que ele venha ou até que você vá. Até que ele venha a gente não pode determinar, mas até que eu vá, talvez esteja em nossa mão, e mais cedo ou não. Amém? Amém, queridos? Amém. E eu quero orar por você. Eu não acho que é coisa da minha cabeça. Eu não acho que eu cheguei aqui com essa coisa da compaixão por um desanimado à toa. E eu sei que aqui, hoje à noite, nessa igreja, existem pessoas que chegaram desanimadas. Pode começar, entendeu? A gente se animar.
Você que essa semana se entristeceu muito com uma situação de pessoas que te decepcionaram. Você que está desanimado, porque é como se você não saísse da mesma situação. Parece uma roda, um ciclo que vai e volta, e você não sai daquela situação. Você que se decepcionou com pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pelo Espírito, precisa haver liberação de perdão no seu coração. Porque se você não fizer isso, o desânimo pode te pegar de uma forma que vai te paralisar. E você não vai sair do lugar. Isso não é coisa pequena. E eu quero que você saia do seu lugar. Se você chegou desanimado por algum motivo, qualquer motivo, você pensou até em desistir. Por que que eu nasci? Não sei por que que eu nasci, que eu vivo nessa terra sofrendo. Ou estou tão desanimado, eu não tenho nem vontade de ir para a igreja. Para quê? Você precisa de um toque do Senhor nessa noite. A unção de Deus está aqui para despedaçar todo jugo. Porque Ele não quer te ver desanimado. Ele não quer que você desista. Tem pessoas que abriram suas bocas para dizer: eu desisto, estou fora, não aguento mais. Saia do seu lugar, porque existe uma unção nessa noite para tocar a sua vida. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas está aqui. E Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e desanimados. Ele quer te encher de força. Você não veio nessa igreja hoje por acaso. Estava muito forte a compaixão pelos cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar tuas cargas. E Ele quer te dar um novo rumo, se você quiser. Oh, aleluia. Eu sei que as mulheres têm uma facilidade maior de se expor. Até porque a mulher ela é tão movida, né, pelas emoções. Mas tem homens aqui cansados. E Deus quer mudar o curso da tua história. Deus quer te dar uma nova paisagem. Uma nova paisagem. Oh, te adoramos, Deus. Quem foi que disse que vai terminar assim? Querendo desistir de tudo. Mas você não vai desistir, meu irmão. Hoje é o dia de mudança de estação, de mudança de condição.
Eu quero 4 pastores e 5 esposas. O povo de Deus precisa de mim, precisa de você. Ei, Deus nos trouxe nessa noite, queridos, para de alguma forma aliviarmos as cargas através da imposição das nossas mãos. Pai, eu te agradeço, porque a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma. Eu creio no novo tempo, numa nova condição. E eu declaro em nome de Jesus a unção do teu Espírito através da vida dos ministros sobre a vida deles, fazendo valer a tua palavra. Pode orar. Tem 2 mulheres aqui, ó. Tem homem ali. Tem um homem ali. Na ponta, tem um homem. Pode ficar com ele. Oh, a tua palavra é a verdade. Não sairão daqui da mesma forma. Aliviados, sairão aliviados. A tua palavra é a verdade. Oh, obrigado pela unção do teu Espírito. Oh, shakanara bababaha sidere kandaras. Rogo shinere bayara kandarasu dolopos. Rugere cantara prastiche tuno. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Você que está sentado, vamos ficar de pé e cantar isso a Ele, que Ele nos mantém de pé, que na sua presença nós somos livres, que na sua presença nós somos livres, que a sua presença nos mantém de pé, é essa presença que nos mantém de pé. Ah, Senhor, sim, ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar. Para viver a vida assim, só pra você. Eu sei, eu sei, eu sei. E eu sei que certamente tua bondade nos
alcançar. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes